Nutrição e metabolismo. Aula de metabolismo de minerais. Professor Renato M. Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio. Os minerais são compostos muito importantes para o nosso organismo. Eles desempenham várias funções. Assim como as vitaminas, os minerais também são considerados cofatores em inúmeras reações. Além disso, eles podem fazer parte da constituição de algumas proteínas. A gente divide a função dos minerais entre estrutural, funcional e regulação. Os minerais são classificados em macroelementos e microelementos. Dentre os microelementos, nós dividimos entre oligoelementos e elementos ultratraços. Existem ainda outros minerais que são utilizados pelo organismo, mas que ainda necessitam de uma comprovação científica para que a gente possa definir a sua verdadeira função no organismo. Os minerais mais importantes do nosso organismo chegam a constituir 4% do nosso peso corporal. Eles se destacam entre o cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre e magnésio. A maioria dos minerais são encontrados em todos os alimentos. Existe uma tendência de que os alimentos de origem animal estejam com esses minerais de uma forma mais biodisponível, já que nos alimentos vegetais nós temos fatores antinutricionais que podem comprometer a absorção de alguns minerais. No entanto, é sempre bom lembrar que a vitamina C presente em alguns alimentos, principalmente vegetais, frutas cítricas, auxilia no aumento da absorção do ferro. Nessa parte, nós encontramos as principais fontes alimentares dos principais minerais consumidos pelo ser humano. É importante que o nutricionista tenha conhecimento dessas fontes e que saiba, principalmente, correlacionar deficiência, excesso e fonte alimentar, tendo em vista que, em alguns casos, as fontes são necessárias e, em outros casos, elas precisam ser restritas. Vale a pena você que faz o curso de nutrição separar e fazer uma listinha de outros alimentos que são fontes de cálcio, magnésio, fósforo, potássio, sódio, ferro, cobre, zinco e iodo. Uma dieta pouco equilibrada e monótona tende a levar à restrição do consumo de minerais e vitaminas. Nesse sentido, alguns minerais podem ficar deficientes ou ficarem em excesso, causando toxicidade para o organismo. Normalmente isso acontece ao longo de um período, que pode ser curto ou longo, e essa relação direta dos minerais com a saúde tem um grande impacto na saúde e na qualidade de vida, e principalmente no desenvolvimento de doenças crônicas em alguns indivíduos. Além disso, as condições de onde os alimentos são plantados e cultivados também influenciam na quantidade e na concentração desses minerais nos alimentos. Nosso primeiro mineral é o cálcio. Vamos estudar um pouquinho sobre ele? O cálcio é talvez um dos minerais mais abundantes do nosso organismo. Ele chega a contribuir com 1,5% do nosso peso corporal. A sua maior parte se encontra nos ossos e no dente. Uma parte pequena se encontra no sangue, sendo que normalmente essa parte se está ligada a algum tipo de proteína para poder circular. A principal função do cálcio no nosso organismo é principalmente a questão da estrutura, levando então ao aumento da dureza e da força nos ossos. O cálcio ingerido é normalmente liberado no intestino através de um complexo aquoso, e aí ele apresenta duas formas de absorção. Uma forma ativa, onde ele é dependente de vitamina D, de calbendina, e tem uma quantidade que precisa ser absorvida,
então tem uma saturação. Em concentrações baixas de cálcio, você tem um aumento da absorção do cálcio. Em concentrações altas de cálcio, essa absorção acaba diminuindo. E uma outra forma é uma absorção paracelular. Entre os canais das células, entre as junções das células, você tem ali um transporte importante quando a quantidade de cálcio ingerida é adequada ou alta. Já nesse caso, não existe uma saturação. Exatamente, essa absorção acontece por demanda. Enquanto houver cálcio circulando no intestino, essa absorção vai estar acontecendo. Neste esquema, nós podemos ver então a entrada do cálcio no intestino delgado e a saída através do intestino grosso e a ação da vitamina D do calcitriol através de uma absorção ativa que leva o cálcio até o sistema sanguíneo e através do paratormônio, do calcitriol e da calcitonina você tem a regulação nos ossos. Além disso, você tem uma secreção endógena e uma absorção passiva do cálcio. Esse cálcio vem do sangue, vai para o sangue e através da calcitonina, do paratormônio e do calcitriol faz a regulação desse cálcio no rim, levando então à excreção urinária do cálcio. A absorção do cálcio no colo ocorre principalmente no seco, no colo ascendente. 11% dessa absorção ocorre via paracelular. O restante precisa de estar relacionado à concentração, ou seja, dietas ricas em cálcio, que tem uma grande concentração, vão ter uma menor absorção. A calbidina tem uma importante ação nesta absorção. Em relação à absorção do cálcio, alguns fatores podem aumentar ou diminuir a sua absorção. Aumento a absorção de cálcio, uma adequação da vitamina D, a própria deficiência do cálcio no organismo, deficiência de fósforo, crescimento, gravidez, lactação e a permeabilidade seletiva da mucosa. Em contrapartida, a deficiência de vitamina D, a menopausa, a idade avançada, a redução da acidez gástrica e o aumento do trânsito intestinal, bem como a ingestão excessiva de gorduras, fibras, fitatos, oxalato e fósforo, diminuem a absorção de cálcio no organismo. No nosso organismo, o cálcio pode circular principalmente de 3 formas. Uma forma complexa, na forma ionizada livre, onde ele é biologicamente ativo, e ligado a proteínas. No nosso organismo, o cálcio tem as suas concentrações reguladas principalmente pela vitamina D3 ou calcitriol e o hormônio paratireoide. Eles aumentam a concentração do cálcio, enquanto a calcitonina diminui essa concentração no plasma. O cálcio sérico fica em torno de 8 a 12 mg por decilitro. A regulação do cálcio no nosso organismo é relativamente complexa. Você tem relações entre a ingestão de cálcio, a quantidade de cálcio presente no osso, o funcionamento da glândula tireoide, o funcionamento do fígado e a biotransformação em vitamina D, a excreção urinária desse cálcio. Além disso, minerais como o magnésio podem influenciar diretamente a retenção do cálcio no organismo, já que para o cálcio ficar retido no osso, ele também vai precisar de magnésio. Veja que nesse sentido, a calcitonina tem um papel importantíssimo quando o cálcio está aumentado na corrente sanguínea. Ela vai fazer com que haja uma absorção do cálcio no osso e uma diminuição de absorção intestinal, normalizando então os níveis séricos de cálcio no organismo. Como o cálcio é um mineral encontrado em uma quantidade relativamente alta no organismo, nós precisamos ter um balanço adequado da quantidade de cálcio circulando e sendo armazenada. Por isso, os rins são de extrema importância no balanço entre o cálcio que entra e o cálcio que sai. Nesse sentido, o fósforo faz uma contrarregulação importante. E aí eu tenho uma relação de cálcio e fósforo no osso de 2,2 para 1. É importante também lembrar
que o cálcio ele basifica o sangue. Então, em processos de acidose metabólica, onde você tem uma acidificação maior do organismo, você também tem um aumento da excreção urinária de cálcio. E nesse sentido, então, dietas hiperproteicas ou dietas que podem causar a acidose, principalmente as dietas que são pobres em vegetais e frutas, podem levar a uma descalcificação óssea. Cálcios e hormônios estão sempre juntos. Nesse sentido, glicocorticoides, hormônio da tireoide, hormônio do crescimento e estrógeno têm uma relação direta sobre as concentrações de cálcio no organismo. E aí existe uma variação entre o estímulo entre o osteoclasto e o osteoblasto. O osteoblasto é a célula que tem a função de fazer a síntese de cálcio ósseo e o osteoclasto é a célula que vai fazer com que haja uma liberação do cálcio ósseo para o sangue. Então, nesse sentido, o glicocorticoide diminui a atividade osteoblástica e diminui também a absorção de cálcio. Já o hormônio tireoide, quando está hiperexpresso no hipertireoidismo, aumenta a reabsorção óssea. O hormônio de crescimento estimula o crescimento das cartilagens, né, e dos ossos, utilizando principalmente vitamina D. Já o estrógeno, a sua diminuição, tem um aumento da perda óssea e, por consequência, a osteoporose, muito comum no período de menopausa. Além disso, outras desordens clínicas também alteram a homeostase e o equilíbrio das concentrações de cálcio no organismo, entre elas o hipoparatireoidismo, o hiperparatireoidismo, desordens da desabsorção intestinal, doença renal crônica e doença hepática crônica. Como na maioria dos nutrientes, existe uma necessidade de consumo diário e o cálcio não é diferente. A gente tem uma excreção urinária de 100 a 200 mg por dia e uma excreção fecal de 100 a 150 mg por dia. Isso inclui, no caso da excreção fecal, também o cálcio que não foi absorvido, além das secreções biliares e da descamação da célula. O suor também libera um pouco de cálcio, 15 mg por dia. Além disso, pele, cabelo e unhas chegam a liberar 60 mg de cálcio por dia. É claro que esses valores não são valores fixos. Eles podem se alterar por diversas condições. Entre as condições mais importantes da alteração dos valores de cálcio se encontra a idade. Com o tempo, a nossa relação com o cálcio vai ficando mais estreita e a gente tende a liberar mais cálcio do que absorver. Além da idade, outros determinantes também promovem o aumento da perda de massa óssea, entre eles questões genéticas, tabagismo, consumo de álcool, uma nutrição inadequada e a falta de exercício. É claro que tudo isso se correlaciona e se agrava com o tempo. É importante a gente pensar entre o aumento da densidade óssea e a densidade de cálcio no organismo e a diminuição dessa densidade com o tempo, com o passar dos anos. O gráfico mostra exatamente essa relação. O cálcio tem algumas funções importantes, entre elas a contração muscular. E aí a gente vai ter a relação do impulso nervoso, a liberação dos íons cálcios, a ligação da troponina C e o deslocamento dessa troponina, fazendo com que haja a ligação entre a quitina, a miosina e consequente contração muscular. Também é cofator de enzimas como fosfolipase A2, glicogênio sintetase, óxido nítrico sintetase, piruvato carboxilase, piruvato desidrogenase, piruvato quinase e proteína quinase C. Serve também como vasoconstrição e vasodilatação na transmissão nervosa e ativação enzimática. Ativa a enzima lipase lipoproteica e enzimas proteolíticas.
A fonte mais conhecida de cálcio é normalmente o leite, mas outras fontes alimentares são importantes, como por exemplo o gergelim, a manjuba, que é um peixe, ricota, amêndoas, torradas e salgadas, a própria soja, chocolate ao leite, couve e manteiga refogada, iogurte, castanha do Brasil, agrião, grão de bico, espinafre, quiabo e aipom. É óbvio que leite, queijo, sorvete, iogurte são as principais fontes encontradas. Tofu, salmão e sardinha com ossos também são importantes fontes de cálcio. É importante ressaltar que indivíduos que têm um consumo excessivo de leite e de queijo não necessariamente têm uma boa reserva de cálcio. Esses alimentos, por serem fonte proteica, podem aumentar a acidose metabólica, fazendo com que haja, ao invés da retenção, a eliminação do nutriente. Quando a gente pensa em biodisponibilidade do cálcio e a quantidade de cálcio encontrado nos alimentos, a gente precisa fazer uma correlação importante. Sendo assim, para eu alcançar a mesma quantidade de cálcio que existe num copo de leite, eu precisaria de algumas relações de porção. Então, por exemplo, o consumo de brócolis deveria ser 4,5 vezes a quantidade de leite, de repolho 2,3, de couve 3,5, espinafre 15,5 e de tofu 1,2. Essa biodisponibilidade se relaciona ao cálcio absorvido, e aí o conteúdo de cálcio, a fração absorvida desse cálcio no nosso organismo. Nesse sentido, o aumento de sódio também aumenta a excreção urinária, e o aumento de proteína, como já foi falado. O aumento de fósforo diminui a excreção urinária, o aumento de lipídio também diminui, a lactose aumenta a absorção, as fibras e os citatos diminuem a absorção, a cafeína aumenta a excreção e o oxalato diminui a absorção intestinal de cálcio. Nesse sentido, esses trabalhos mostram exatamente o que foi falado: o aumento do risco de você ter fraturas quando você tem um consumo mais alto de proteína animal. Isso não ocorre em relação à proteína vegetal. Então a hipótese é que há um aumento da filtração glomerular devido à necessidade de excreção de ureia, concomitante ao decréscimo na reação de cálcio. Além disso, quando você consome proteínas vegetais e, consequentemente, mais vegetais e frutas, você tem um consumo aumentado de frutoligosacarídeos. Esses frutoligosacarídeos aumentam a produção de butirato, que faz com que o crescimento e proliferação celular aumente a absorção de cálcio. Além disso, o butirato aumenta a expressão de calbendina na mucosa intestinal e aumenta também a atividade do receptor de vitamina D, favorecendo a retenção de cálcio no organismo. A deficiência de cálcio é caracterizada como uma quantidade de 9 mg por decilitro e normalmente está relacionada a baixa ingestão de cálcio ou produção de vitamina D, além de má absorção do mineral. Insuficiência renal, diabetes, problemas intestinais como síndrome do intestino curto, síndrome do colo irritável, doenças hepáticas, gastrectomia e hipertireoidismo e uma imobilização prolongada do indivíduo, ou seja, um indivíduo que fica acamado por muito tempo, além de terapias como diuréticos e menopausa, podem ser a principal consequência. Os sintomas são convulsões, parestesia, diarreia, perda de peso, dores ósseas e até tetania. A osteomalácia é uma mineralização prejudicada, com a diminuição do conteúdo mineral ósseo. Ocorre geralmente por deficiência de vitamina D ou desequilíbrio na ingestão tanto de cálcio quanto de fósforo. A gente costuma dizer que a osteomalácia seria o que a gente chama de raquitismo no indivíduo adulto. A deficiência de cálcio também se relaciona com irritabilidade, nervosismo, insônia, diminuição da memória, câimbras,
adormecimento e formigamento, pele seca com descamada, aumento da queda de cabelos, unhas frágeis e quebradiças, vômitos e taquicardia. Um dos sintomas mais conhecidos como deficiência do cálcio é a osteoporose. É a perda da densidade óssea com o enfraquecimento generalizado dos ossos. Ela ocorre, então, a diminuição da quantidade de massa óssea, mas sem mudar a composição do osso. Quando essa deficiência acontece na infância, a gente se correlaciona isso ao raquitismo, e na fase adulta a gente tem o maior número das fraturas, que é um dos sinais claros e sintomas da deficiência de cálcio. Quem então está mais predisposto a ter diminuição do cálcio e, por consequentemente, osteoporose? Mulheres com deficiência de estrógeno, e aí a gente pensa na menopausa. Sedentarismo, indivíduos que fazem pouco exercício, têm uma vida estressada, né? Dietas pobres, baixas em cálcio e vitamina D, fumantes e alcoólatras. Por muito tempo, a gente achou que uma alta ingestão de leite resolveria os problemas da questão da diminuição do cálcio no organismo. No entanto, a gente sabe que isso não é uma verdade. Indivíduos que têm alto consumo de leites e derivados não necessariamente têm uma diminuição do risco de osteoporose. Então, a melhor forma de você manter o cálcio adequado no organismo é a prevenção. Manter uma ingestão adequada de cálcio, mas também de vitamina D e de fósforo. Usar suplementos? Existe a questão da absorção e da interferência e do custo desses suplementos, que podem acabar interferindo na absorção de outros nutrientes, e além de ser uma quantidade que pode se tornar tóxica para o organismo. Importante fazer exercício para que você tenha então fortalecimento, essa tensão que o músculo faz sobre o osso aumenta a densidade óssea e, se for o caso, durante a menopausa, pensar em suplementação de estrógeno ou até mesmo de fitoestrógenos. Com relação à toxicidade do cálcio, ela é observada principalmente com o uso excessivo de suplementos. Então, injeções excessivas, frequentemente associadas a hipercalciúria e hipercalcemia e deteriorização da função renal. O excesso de cálcio tem como sintomas letargia, sonolência e até o coma. Falta de coordenação motora, sede, náuseas, paladar amargo, constipação, poliúria, bradicardia, hipotensão, fraqueza muscular, formação de cálculo renal e de insuficiência renal. Há 3 efeitos adversos mais importantes decorrentes do consumo excessivo: nefrolitise, síndrome da hipercalcemia e insuficiência renal com ou sem alcalose e interação do cálcio com os outros minerais. Vamos começar a falar um pouco do fósforo. O fósforo é o mineral com a segunda maior concentração no nosso organismo. 85% no osso, 15% nos fluidos, sendo que no sangue 70% na parte orgânica entre os fosfolipídios e 30% inorgânico associados a complexos de sódio, cálcio e magnésio ou a proteínas. A fração de fósforo de significado clínico é a concentração do fósforo inorgânico no plasma, ligada a proteínas, complexado com cálcio e magnésio, e a maioria é encontrado como dihidrogenofosfato, o H2PO4, e o hidrogenofosfato, o HPO4-2. O fosfato nos alimentos, que é uma mistura de fósforo orgânico e inorgânico, tem uma absorção de até 70% do que está presente na dieta. As fosfatases intestinais são importantíssimas para a absorção do fósforo no organismo. E aí eu vou ter absorção tanto através de transporte ativo quanto de transporte passivo. O pH intestinal é importantíssimo também para que haja uma boa absorção. Pessoas com acloridria ou que fazem uso de medicamento com a diminuição do ácido clorídrico no organismo têm uma dificuldade de absorção. Nesse sentido,
A vitamina D também é importante para a melhora da absorção do fósforo no organismo. O esquema a seguir mostra todas as interações do fósforo no organismo com os sistemas. Então, a tireoide, com os rins, com o intestino, com os ossos e a questão da absorção e da ingestão. A excreção e a reabsorção de fósforo no organismo ocorre a nível renal. O paratormônio tem uma ação importante como principal hormônio regulador da reabsorção e da excreção de fósforo no nosso organismo. A nossa principal fonte de fósforo para o organismo vem dos alimentos de origem animal. Os alimentos vegetais, apesar de terem fósforo na forma de ácido fítico e de organofosfatos, eles se encontram complexados e não biodisponíveis para a utilização do organismo. Como foi dito anteriormente, o fósforo dos vegetais não é tão biodisponível assim. E aí a gente tem uma interação importante com o alto conteúdo de fósforo em fórmulas infantis que podem reduzir a absorção de magnésio. Além disso, o fósforo também reduz a absorção de chumbo em humanos. Já o cálcio, em grande quantidade, reduz a absorção de fósforo. E existe uma menor biodisponibilidade quando se usa medicamentos que contêm alumínio, principalmente em antiácidos. Nesse caso, a absorção de fósforo fica prejudicada para o organismo. A deficiência de fósforo é chamada de hipofosfatemia. Normalmente se relaciona à dieta, a indivíduos alcoólatras, diabéticos, em cetoacidose, indivíduos que têm baixa ingestão de alimentos. Os principais sintomas: perda de apetite, anemia, fraqueza muscular, dor óssea, raquitismo e osteomalácia. Aumento da sensibilidade a infecções, decorrente de extremidade, dor nas extremidades e dificuldade para caminhar. Já o excesso de fósforo, que é correlacionado com hiperfosfatemia, é em decorrente de insuficiência renal crônica e aumento da absorção de sais de fósforo. Isso acaba levando à calcificação de tecidos moles no organismo. Vamos falar um pouquinho agora do ferro. O ferro é o quarto elemento mais abundante na natureza. Ele é obtido de duas fontes principais: dieta e reciclagem de hemácias. Nos alimentos ele pode ser encontrado na forma férrico ou ferroso. A forma férrico é o ferro mais 3, o ferroso é o ferro mais 2. Nos humanos, a quantidade total de ferro no organismo varia com o peso e a concentração de hemoglobina. Além disso, o sexo e o tamanho do compartimento das reservas. Homens normalmente têm em torno de 4 gramas por 80 quilos, 50 miligramas de ferro por quilo. Já mulheres, 35 miligramas por quilo, em torno de 2,3 gramas para 65 quilos. Em média, um indivíduo adulto tem no seu organismo 4 a 5 gramas de ferro, sendo que cerca de 2,5 gramas na forma de hemoglobina, que é a forma de transporte no organismo do oxigênio. No nosso organismo, o ferro pode estar presente de forma funcional ou armazenado. Quando você pensa em ferro funcional, você pensa neste ferro associado a outras substâncias e tendo um papel ativo no organismo, como por exemplo o papel da hemoglobina, da mioglobina, das enzimas M e da transferrina. Por outro lado, o armazenamento constitui uma forma entre 15 a 35% do ferro no nosso organismo. A ferritina é uma importante forma de armazenamento e é estocada em maior quantidade no fígado, no baço e na medula óssea. Nível sanguíneo é um indicador de reserva de ferro, que é constantemente degradado e ressintetizado. A hemosiderina é o estoque hepático de ferro. Nesse sentido também, a gente pode falar que a liberação de ferro dos estoques requer substâncias redutoras, como a riboflavina, a niacina e a vitamina C.
E aí a gente começa a entender a correlação dos sistemas dentro do organismo. O ferro, biodisponível nos alimentos, principalmente de origem animal, é o ferro M. O ferro de origem vegetal normalmente está no formato férrico e precisa ser transformado para ferroso para ter uma boa absorção. Nesse sentido, então, a maior parte do ferro inorgânico que vem dos vegetais não é tão bem absorvida. A deficiência de ferro no organismo faz com que essa absorção melhore. E a vitamina C tem um importante papel na absorção do ferro. A absorção do ferro pode ser feita tanto através de processo paracelular passivo e transcelular processo ativo. O ferro M é ingerido na forma de hemoglobina e mioglobina e pode ser absorvido intacto, como metaloporfirina, após a remoção da globina. É feito pela proteína transportadora do M, a HCP1. Dentro do enterócito, o ferro é separado da porfirina pela hemioxigenase. Então, esse ferro mais 2 é lançado no sangue pela ferroportina, que vai transformar o ferro mais 2 em ferro mais 3, e assim vai através da transferrina para os tecidos, ou vai ser armazenado como ferritina. O ferro M não sofre ação de agentes facilitadores ou inibidores. A HCP1 ela foi descrita recentemente e expressa na membrana apical das células do duodeno, do fígado e dos rins. Ela tem uma regulação de acordo com o nível de ferro intracelular. Na deficiência de ferro, a HCP1 se redistribui do citoplasma para a membrana das células duodenais. Com o excesso de ferro, a HCP1 se redistribui da borda em escova para o citoplasma, evitando assim a captação desnecessária e o seu provável acúmulo no organismo. Lembrando que excesso de ferro é tóxico para o nosso organismo. A hipóxia induz a síntese de HCP1, facilitando a captação do ferro M. Então, há maior necessidade do organismo. Por isso que em países muito altos você tem um aumento da produção de hemoglobina. Então aqui nós temos um esquema da absorção de ferro. O ferro não M, que deve estar na forma solúvel, ele passa pelo estômago, passa de ferro mais 3 para ferro mais 2, mais mucina. No duodeno, o pH chega a 7 e o ferro mais 3, através da ferrorredutase, se transforma em ferro mais 2, sendo que o ferro mais 2 se torna mais solúvel e é absorvido. O ferro mais 3 tem a precipitação e não vai ser absorvido. Lá nas vilosidades, você vai ter o transportador de metal divalente, o DMT1, e nos enterócitos a ferritina, que vai promover o armazenamento. A ferroportina vai transportar o ferro, então, dos enterócitos para a circulação, e esse ferro mais 2, através da ceruloplasmina, que oxida o ferro até ferro mais 3. E aí você vai ter a transferrina, que vai deixar esse ferro no fígado, no baço, na medula óssea, em outros tecidos. Você tem a solubilização do ferro mais vitamina C, açúcares e aminoácidos sulfurados, e a precipitação do ferro com ferro mais taninos e fitatos. Então, lembrando que a transferrina faz o transporte de ferro. Ela é sintetizada e secretada pelo fígado, e ela tem uma afinidade de ferro trivalente pelo ferro mais 3 e se liga às células, internalizando o ferro. Se a transferrina estiver saturada com ferro, este permanecerá no enterócito ligado à ferritina até que a célula seja descamada, 2 a 3 dias. E atenção, a maior parte do ferro no organismo está ligado a uma proteína, mas não na forma livre. Isso protege o ferro da filtração glomerular e serve como mecanismo de defesa, uma vez que o ferro mais 2 reage prontamente com peróxido de oxigênio
gerando radicais livres que são prejudiciais ao nosso organismo em excesso. É de conhecimento que o leite humano é um alimento pobre em ferro, mas ele é rico em lactoferrina, que tem uma alta biodisponibilidade, fazendo com que esse ferro seja absorvido numa quantidade maior. Além da lactoferrina, outros fatores podem estimular a absorção de ferro. Presença de carne, de peixes e aves, né, e aminoácidos como a cisteína. Além disso, ácido ascórbico reduz o ferro férrico a ferro ferroso, tornando ele mais solúvel, e ácidos orgânicos, como o ácido cítrico, o málico e o lático. Suplementação de vitamina A diminui o efeito inibidor de fitatos e de polifenóis. Em contrapartida, eu tenho os inibidores de absorção de ferro, como suplementação de cálcio, as fibras, os fitatos, as fosfoproteínas, como a gema do ovo, os compostos fenólicos, como os taninos, chá, café, ervas e vinho tinto, e a hipocloridria, causada, por exemplo, pela gastrectomia, que diminui a acidez e diminui a solubilidade e absorção do ferro. Esse esquema basicamente resume tudo o que foi falado aqui: a relação do ferro M, o ferro dos vegetais, a questão do receptor de transferrina e a proteína hemocromatose. Além disso, a presença do enterócito, da transferrina e a ferroportina. Então, quem determina a quantidade de ferro? Então, como a gente viu,
a ferroportina é o principal exportador de ferro da célula para o sangue. Ela é seletiva para ferro divalente, expressa nos enterócitos duodenais, nos hepatócitos, nos macrófagos e nas células placentárias. A regulação é de acordo com o nível de ferro intracelular. No caso da absorção do ferro, a gente tem que pensar na HFE, proteína de hemocromatose. Ela é relacionada com a regulação da absorção intestinal do ferro, interage com o receptor de transferrina e detecta seu grau de saturação. Sinaliza para o enterócito a necessidade de uma menor ou maior absorção de ferro na luz intestinal. Existe uma mutação do gene de hemocromatose, que é a hemocromatose caracterizada pelo acúmulo de ferro no organismo decorrente da contínua absorção de ferro pelo intestino. A maior parte do ferro circulante no plasma provém da destruição das hemoglobinas. No caso dos macrófagos do sistema retículo endotelial, o ferro, 90%, é reutilizado na eritropoiese e na porção porfirina, que é convertida em bilirrubina no sangue, no fígado e na bile. As reservas de ferro, através da ferritina no fígado e de hemosiderina na medula óssea. A ferritina é o principal estoque intracelular, forma solúvel de armazenamento. 1 micrograma por litro corresponde de 8 a 10 miligramas de ferro em estoque no adulto. A concentração circulante é entre 15 a 300 microgramas por litro. Já a hemosiderina é mais insolúvel, contém ferro, mais ferro que a ferritina, mais suscetível à reação química e pouco mobilizável. Os principais locais são fígado, baço e medula óssea. Quando a gente pensa na importância do ferro, a gente tem que pensar no transporte de oxigênio, na respiração celular, nos processos metabólicos. Os estoques de oxigênio na mioglobina é uma proteína muscular que contém ferro e age como um aceptor de oxigênio e como reserva de oxigênio no músculo. Produção de energia, que é a habilidade em converter um estado reduzido de ferro para o estado oxidado, de ferro mais 2 para ferro mais 3, e é assim que o oxigênio é liberado ou retido no organismo. O ferro também atua como cofator de várias enzimas, a enzima M, os citocromos, a catalase, a tireoperoxidase, a TPO, e enzimas não M, metaloproteínas e ferro e enxofre, importantes para o metabolismo oxidativo da produção de energia. Além disso, a gente precisa pensar na excreção de ferro, que o ferro não absorvido através da bile e das células esfoliadas do intestino. O suor, na esfoliação do cabelo e da pele, na urina, que é muito pouco, e no caso da hemorragia. Pensando ainda na importância do ferro, e a gente precisa pensar nessa excreção que pode ser excessiva, isso tem consequências diretas no sistema imune, já que o ferro é essencial para a função normal do sistema imunológico. Ele também se correlaciona ao metabolismo de ácidos graxos que são necessários para a síntese de carnitina. E o importante na destoxicação hepática, importante na formação do citocromo P450, da enzima hepática de destoxicação. Além disso, o ferro é importante para os neurotransmissores, que o ferro é um cofator enzimático da síntese de neurotransmissores, serotonina e dopamina. Síntese de proteínas como colágeno e elastina e função da tireoidiana também se correlacionam à importância da ação do ferro no organismo. É importante pensarmos na biodisponibilidade do ferro. Sendo assim, alguns fatores podem aumentar ou diminuir a sua absorção. Entre os fatores que aumentam a absorção, a própria deficiência de ferro eleva o aumento da absorção. Hemocromatose, gravidez, eritropoese aumentada, anemia ou hipóxia. Fatores dietéticos também como ácido ascórbico, ácido cítrico, açúcar, aminoácidos saturados como a cisteína, carne bovina, aves, suplementos de vitamina A
tem também um efeito importante. Já fatores que diminuem o trânsito intestinal acelerado, síndrome de má absorção e fatores dietéticos, como por exemplo a precipitação por alcalinização, fosfato, ácido fítico, oxalatos, polifenóis como café, chá, e o cálcio, que pode reduzir entre 50% a 60% da absorção de ferro não M da proteína vegetal, e as fosfoproteínas, presentes na gema do ovo, como nós já falamos anteriormente. A deficiência de ferro aumenta a produção de proteínas de transporte e, por consequência, acaba reduzindo a produção de ferritina, que seria a proteína de estoque. Um estado nutricional adequado, por outro lado, reduz a produção de proteínas de transporte. A biodisponibilidade de ferro pode ser dividida em 3 categorias: baixa, intermediária e alta. As principais fontes de ferro na alimentação são de origem animal: carnes bovinas e vísceras como fígado, rim, coração, aves e peixes; fontes vegetais como espinafre, a couve, beterraba e as leguminosas. Uma observação que uma ingestão maior de 30 mg de ácido ascórbico aumenta a absorção do ferro vegetal. Fontes de absorção: vegetais que possuem ácido málico, cítrico e ascórbico formam quelatos solúveis com ferro, entre eles cenoura, batata, abóbora, brócolis, tomate, couve-flor, repolho e nabo. Outras fontes, como a gema do ovo, diminuem a sua absorção, e as frutas secas também. Pães de grãos integrais enriquecidos e vinho e cereais. A deficiência é encontrada principalmente em grupos de risco, como bebês, crianças a partir de 6 meses, mulheres em idade reprodutiva, gestantes, indivíduos com dietas vegetarianas desbalanceadas, idosos e pacientes gastrectomizados. A OMS estima que metade das crianças com idade inferior a 4 anos em países em desenvolvimento sofrem de anemia. Outras causas não nutricionais da deficiência de ferro se correlacionam com a hemorragia em qualquer parte do corpo, problemas no duodeno ou trato gastrointestinal, como hipocloridria, o uso contínuo de antiácidos e ciclos menstruais intensos. Os principais sintomas da deficiência de ferro são dor de cabeça, tontura, sensibilidade ao frio, confusão mental e irritabilidade, fadiga, taquicardia, unhas frágeis, língua vermelha e dolorida, redução do apetite, intestino preso e edema. A deficiência de ferro se relaciona a estágios. Então eu tenho uma estágio 1, que é a depressão do ferro, ou a deficiência de ferro pré-latente. A deficiência 2, que é a deficiência latente de ferro, onde os estoques estão esgotados, mas os níveis de hemoglobina permanecem normais. E a deficiência de ferro já instalada, que é a anemia ferropriva, onde você vai observar manifestações clínicas da deficiência em 90% dos casos com redução da hemoglobina. Hemoglobina menor do que 12 em mulheres e menor do que 13 em homens. Nós falamos de alguns sintomas anteriormente e agora nós vamos falar especificamente dos sintomas da anemia. Cansaço, fadiga, palidez das mucosas, diminuição da capacidade de trabalho físico, alteração da termorregulação, menor capacidade de concentração e, dentro da anemia grave, pode-se observar efeitos na estrutura e função dos tecidos epiteliais, especialmente nas língua, unhas, boca e estômago. A anemia não tratada pode resultar em alterações cardiovasculares e respiratórias, como insuficiência cardíaca. Essas fotos caracterizam as principais relações faladas anteriormente: palidez das mucosas, manchas brancas nas unhas, cansaço e a distribuição anormal das hemácias no sangue. Toda deficiência nutricional tem consequências a médio, curto e longo prazo. A deficiência de ferro causando anemia na infância tem como consequência a redução do desenvolvimento mental
e do desenvolvimento motor da criança, alterações comportamentais e psicológicas e diminuição da atividade física, comprometimento do sistema digestivo e do sistema imunológico. Na gestação, um risco aumentado de mortalidade materna, associado a partos prematuros e baixo peso ao nascer, e também associado à mortalidade perinatal. Após o diagnóstico médico da anemia, o tratamento normalmente acontece através da ingestão de sulfato ferroso por um tempo prolongado, que tem efeitos colaterais como dor e cólica intestinal, alimentos fortificados com ferro, entre eles carnes e alimentos de origem animal, correção de hábitos alimentares inadequados, que passa a ser mais difícil, mas que é possível. Mais importante que tratar a anemia é fazer a sua prevenção através de uma educação nutricional, que é a ferramenta mais adequada para se ter uma nutrição de qualidade e de saúde. A toxicidade do ferro é tão importante quanto a sua deficiência. O ferro livre forma um quelado, ele é quelado por compostos celulares como citrato ou o difosfato adenosil, que são catalisadores de reações redox. E aí você vai ter então a formação de radicais livres altamente tóxicos e o início da peroxidação lipídica. Outros efeitos adversos, a gente pode colocar efeitos agudos, principalmente resultantes de overdose do medicamento, sintomas de vômitos e diarreia. Outros sinais, sistemas cardiovascular e hematológico, sistema nervoso central, rins e fígado. Doses para manifestação dos sintomas são em torno de 20 a 60 mg por quilo. A gente tem também a interação entre o zinco e o ferro, com altas doses de ferro inibindo a absorção do zinco. A toxicidade do ferro tem efeitos adversos gastrointestinal, uma sobrecarga secundária. Ocorre então quando esses estoques estão muito aumentados e podendo levar então à doença cardiovascular. Muitos estudos sugerem que altas concentrações de ferritina associam maior risco de doença cardiovascular, mas os resultados ainda não são suficientes para a gente assumir uma existência ou não de uma relação causal. A gente pode pensar que a sobrecarga do ferro em situações patológicas é um catalisador para a geração de espécies reativas de oxigênio. E com isso, você tem um aumento do risco de carcinogênese e de aterogênese. Quando você pensa em ferro e oxidação de LDL, a gente tem a conclusão de que pacientes com valores de ferritina superiores a 1000 nanogramas por ml apresentam níveis elevados de LDL eletronegativa. Essa correlação positiva entre ferritina e LDL eletronegativa é independente da inflamação, e isso aumenta drasticamente o risco de aterogênese nesses pacientes. Vamos falar agora um pouquinho sobre o magnésio. O magnésio é o segundo elemento mais abundante no meio intracelular depois do potássio. No organismo humano, está presente 20 a 28 gramas de magnésio, que se distribuem entre osso, músculo, vísceras e fluidos corporais. As principais funções do magnésio no nosso organismo se correlacionam que ele estabiliza a estrutura do ATP. Então ele tem correlação direta com a utilização de glicose, síntese de gordura, de proteínas, de ácidos nucleicos e coenzimas. O magnésio também é um relaxante muscular. Ele é importante para a asma. Antagonista fisiológico do cálcio, é necessário para o adequado metabolismo do cálcio por meio da ação de hormônios. Necessário também para a ativação da bomba de sódio e potássio na célula e no interior dela. A deficiência de magnésio diminui o potássio intracelular e é um dos principais fatores causadores de cãibra, já que irá prejudicar a ação do potássio. Por isso, a suplementação isolada de potássio não é suficiente para a correção da hipocalemia, sendo necessária a suplementação conjunta de magnésio. A absorção do magnésio se dá sobretudo no íleo e no colo, mas também pode ocorrer no estômago. Dois mecanismos: processo passivo e transcelular.
Fatores promotores da absorção: proteína, carboidrato, principalmente a frutose, sódio e água. Fatores que diminuem a absorção: fosfato, fibras e ingestão de cálcio maior do que 2,6 gramas. O magnésio extracelular está presente no sangue 55% na forma ionizada, 30% ligados a proteínas e 14% complexado com outras substâncias. A concentração é influenciada pelo pH. Quanto menor o pH, maior a proporção ionizada de magnésio. O magnésio é importante em vários sistemas. Se relaciona principalmente à questão muscular, à questão de inflamação. Indivíduos inflamados tendem a ter uma baixa de magnésio. O magnésio também é importante no diabetes mellitus, na hipertensão e em outras condições cardiovasculares, como, por exemplo, a questão genômica. Efeitos de magnésio em processos celulares relacionados à questão genômica vão se relacionar diretamente à manutenção da membrana, da integridade da membrana, aumento da resistência ao estresse oxidativo, a regulação de proliferação celular e da apoptose. No núcleo das células, a gente tem manutenção da estrutura de DNA, constância da replicação do mesmo DNA, ativação de processos de reparo de DNA e estimulação da estruturação de microtúbulos. O magnésio também se relaciona à serotonina e à melatonina e é importante na questão da suplementação de magnésio no diabetes gestacional. Níveis magnésio cético de urinário em pacientes com pré-diabetes ou diabetes e sem complicações costumam ser mais altos, por isso a necessidade de uma suplementação. Então o magnésio também se correlaciona diretamente à tolerância à glicose. Deficiência de magnésio se correlaciona então a um aumento da intolerância à glicose e, consequentemente, a aumento do diabetes. A excreção do magnésio 95% é filtrado e reabsorvido. Então, a gente consegue ter uma reaproveitação. Alguns fatores vão influenciar essa reabsorção. Por exemplo, a glicose, o álcool, suplementos e expansão de volumes e agentes osmóticos e diuréticos reduzem essa reabsorção. Já a deficiência, o baixo consumo e altos níveis de paratormônio aumentam a reabsorção e captação de magnésio. As fontes de magnésio compreendem as oleaginosas, cereais integrais, produtos do mar, as carnes, leguminosas, hortaliças, produtos lácteos, frutas e folhas verdes. Refinamento sempre diminui a quantidade de magnésio no grão. A cocção também reduz o teor de magnésio. A gente tem, então, como quantidades, a folha de coentro seca tem em torno de 694 miligramas de magnésio. Farelo de trigo, 611, castanha do Pará, 365, semente de coentro, 330, semente de abóbora, 262, farinha de soja, 242, amêndoa, 222, aveia, 117, amendoim, 171, nozes, 153, grão de bico, 146, arroz integral, 143, sementes de girassol, 129, granola, 97, broto de trigo, 82, espinafre cru, 82 e a selga crua, 81. Além disso, nós temos outras fontes listadas na figura que está nesse slide. Em nutrição, sempre existe um contraponto. Enquanto que a lactose aumenta a absorção de magnésio e outros carboidratos também podem aumentar, junto com a fermentação bacteriana vão ter o mesmo efeito positivo. Já o álcool e a cafeína vão diminuir o magnésio pelo aumento da excreção urinária. No entanto, isso não quer dizer que isso possa causar uma deficiência, que o consumo de álcool e de cafeína chegue a levar a uma deficiência desse nutriente no organismo.
A deficiência de magnésio clínica é rara, mas ela se manifesta mais subclinicamente. Clinicamente você tem tremores, espasmos musculares, anorexia, náusea, vômitos, em alguns casos convulsões e falta de memória, perda de concentração, apatia, depressão, confusão, alucinação, ideias paranoicas e sintomas neuromusculares, como dormência, formigamento, cãibra, fraqueza muscular, tremor, ataxia, tetania, acesso e tremor nos olhos e anormalidade em eletrocardiogramas e arritmias. Nas casos de perdas de magnésio, a gente tem vômito, diarreia, uso excessivo de diuréticos, alcoolismo, desnutrição proteica e acidose diabética. São as condições que você tem o aumento das perdas do magnésio e não da deficiência por ingestão. É importante ressaltar aqui também a deficiência de magnésio induzida por uso de inibidores de bomba de prótons. O uso desses inibidores reduz a absorção intestinal de magnésio de duas formas: a alteração da funcionalidade dos transportadores da membrana, que vai estar relacionada à absorção por transporte ativo, e a alteração do pH intestinal, e aí vai alterar a absorção por difusão passiva. Entre os medicamentos que se relacionam à bomba de prótons, eu tenho o omeprazol, o esomeprazol, o pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol e o omoprazol. A deficiência de magnésio também se relaciona a dores de cabeça tensionais e enxaqueca. A deficiência de magnésio se correlaciona à saúde cardiovascular porque causa uma progressiva vasoconstrição das artérias coronarianas, baixos níveis de oxigênio e nutrientes no músculo cardíaco, tendo como efeito o aumento do cálcio intracelular, formações de radicais níveis de oxigênio, agentes pró-inflamatórios e fatores de crescimento. Também vai levar a alterações da permeabilidade das membranas no processo de transporte das células cardíacas. Então, a hipomagnesemia está significativamente associada com o risco de mortalidade cardiovascular e não cardiovascular em pacientes, por exemplo, em hemodiálise. Alguns estudos mostram uma associação inversa entre a ingestão dietética de magnésio e o total de risco de eventos cardiovasculares. Concentrações séricas de magnésio também foram inversamente associadas ao risco de doenças cardiovasculares. A toxicidade de magnésio ocorre quando há redução da excreção urinária decorrente de problemas renais e redução da sua eliminação. O consumo excessivo de magnésio proveniente de fontes não alimentares, como sais de magnésio, utilizados com propósito farmacológico, também podem provocar efeitos adversos. A absorção é mais eficiente quando o magnésio é proveniente da dieta, do que em altas doses de fontes não alimentares. A principal sintoma de hipermagnesemia é diarreia osmótica. Tem também sintomas de sonolência, respiração difícil, anormalidades no eletrocardiograma, hipotensão, cansaço, hipocalcemia, náusea, vômito e manifestações cutâneas. Vamos falar um pouquinho de manganês. O manganês mais 2 é encontrado em soluções metaloenzimas e em complexos de metais enzimas. O manganês mais 3 liga-se à transferrina em vivo e interage com o ferro mais 3. O manganês é cofator enzimático para diversas metaloenzimas envolvidas no metabolismo de carboidrato, energia celular, processo digestivo, reprodução, crescimento ósseo, coagulação sanguínea e função imune. Atua na síntese da enzima antioxidante superóxido dismutase, a SOD. O manganês é amplamente distribuído no nosso organismo, sendo que grande parte dele está nos ossos. A absorção ela aumenta com a baixa da ingestão e através de transporte ativo ou passivo. Quando ele está quelado com estitina, citrato e álcool, tem uma melhora da absorção e o cálcio, o cobre e o ferro diminuem a absorção. O transporte é feito pela transferrina e pela albumina e está em baixa concentração no plasma.
A excreção do manganês é através da bile e do suco pancreático. O manganês ele é importante para as metaloenzimas, né? Glutamina, sintetase, piruvato, carboxilase e superóxido dismutase. Se relaciona a crescimento e reprodução, síntese de proteoglicana, síntese de protrombina, necessário a síntese de tiroxina, de dopamina, de melanina. Ele também funciona como antioxidante e um cofator da sódio mitocondrial. A deficiência é relativamente rara. Ele está presente em aveia, nozes, nas farinhas de soja, amêndoas, no amendoim cru, no abacaxi, no espinafre, no arroz integral cozido, no agrião e na batata doce. Normalmente se relaciona a sua deficiência a dermatite, formação óssea prejudicada e falência no crescimento. A toxicidade também, apesar de ser rara, se correlaciona à mineração e à exposição industrial, doenças hepáticas e altos níveis de manganês na água. Deficiência de manganês se correlaciona a uma menor produção de insulina, alterações no metabolismo de lipoproteínas, diminuição do sistema de defesa oxidante, alterações do metabolismo de fator de crescimento e anomalias esqueléticas. A deficiência de manganês promove a redução da síntese de colesterol devido à sua participação em várias etapas da biossíntese de colesterol e da enzima farnesil pirofosfato sintetase. As alterações esqueléticas são principalmente relacionadas porque a presença de cálcio e manganês aumenta a densidade mineral óssea, então a deficiência acaba reduzindo essa densidade. Os efeitos clínicos do consumo inadequado de manganês se relacionam principalmente a déficit de crescimento, diminuição da função reprodutiva, diminuição da tolerância à glicose, alterações no metabolismo de carboidratos e lipídios. E aí tende-se a relacionar a deficiência de manganês à hipocolesterolemia, dermatite e despigmentação capilar. Já em relação à toxicidade, o principal efeito é sobre o sistema nervoso central. O manganismo, que é a condição caracterizada pelo déficit emocional, cognitivo e motor semelhante à doença de Parkinson e causada por níveis séricos altos de manganês. Acredita-se que o mecanismo seja pela formação de radicais oxigênio em função do ciclo redox entre íons de manganês e catecolaminas. O maior risco de toxicidade com nutrição parenteral e em indivíduos que aspiram pó de manganês. A neurotoxicidade da ingestão oral em baixas doses ainda é controversa. Os sintomas da neurotoxicidade são semelhantes à doença de Parkinson: hipocinesia, rigidez, tremores musculares. Vão incluir ainda dores de cabeça, insônia, alucinações e instabilidade emocional. O iodo é um mineral conhecido, bastante conhecido pela sua função relacionada à tireoide. Vamos estudar um pouquinho sobre ele agora. O iodo no organismo está presente em torno de 20 a 30 miligramas, cerca de 75% na tireoide e 25% nas glândulas mamárias. A biodisponibilidade de iodo é relativamente alta, de forma que a deficiência ocorre sobretudo em indivíduos que têm baixo acesso ou baixo consumo. O aumento do consumo pela fortificação do sal é quase completamente absorvido, tem sido uma estratégia bastante positiva na redução da incidência e deficiência de iodo. As principais funções do iodo se correlacionam ao componente essencial dos hormônios tiroidianos, a iodação da tirosina, envolvidos na redução da enzima e processos metabólicos de síntese metabólica basal. Pode atuar junto com as mieloperoxidases na inativação de bactérias, e o seu consumo inadequado pode estar associado com prejuízos na função imune
e aumento da incidência de câncer gástrico e de câncer de tireoide. A diminuição do iodo aumenta o tamanho da tireoide para compensar a diminuição dos hormônios. O iodo é absorvido principalmente pelo intestino, independente da forma. Circula como iodeto inorgânico e iodo orgânico, porém, ele só consegue chegar na tireoide como iodeto, e ele é fixado pela tireoide e excretado pela urina. Pequenas quantidades de iodeto são excretadas na bile e aparecem nas fezes. A relação do iodo e da tireoide é principalmente com relação ao crescimento e desenvolvimento, no controle dos processos metabólicos do organismo, no crescimento e desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso central, na 15ª semana de gestação até 3 anos de idade, controle do aumento da produção de energia, do aumento da lipólise e no controle da gliconeogênese e da glicose. Os frutos do mar e o sal iodado, além de hortaliças que dependem do solo para ter uma quantidade de iodo, são as principais fontes. Leites e ovos também são fontes de iodo, desde que esses animais também se alimentem com alimentos ricos em iodo e ou sejam próximos a fontes de iodo. A biodisponibilidade se correlaciona com os glicosinolatos, que têm ação bociogênica por inibição à iodação da tirosina. Mandioca, milho, batata doce, couve-flor e algumas leguminosas, entre elas a soja, são importantes conteúdos de substâncias bociogênicas, que são glicosídeos cianogênicos. Não há quantidade definida para se levar a essa condição. A OMS diz que o aumento de 50% na recomendação de ingestão de iodo em dietas ricas nesses alimentos. Elas podem aumentar a necessidade de iodo, causar o bócio, mesmo quando há iodo suficiente na dieta. A cúrcuma e outros condimentos usados na culinária indiana atenuam o efeito dos alimentos bociogênicos. Outras fontes alimentares, nós temos os peixes, a cavala, o berdigão, o mexilhão, bacalhau, salmão, pescada, sardinha, algas, ovos e queijos, dependendo da quantidade que o animal acaba consumindo. A deficiência de iodo, então, se correlaciona com o hipotireoidismo, produção insuficiente dos hormônios tireoidianos, podendo ocasionar cansaço, insônia, pele seca, intolerância às temperaturas frias, depressão, bradicardia, intestino preso, ganho de peso, aumento de colesterol no sangue, menstruação irregular, dentre outros. O bócio se caracteriza como a diminuição do hormônio tireoide e a hipertrofia da tireoide para tentar compensar essa diminuição. Em crianças pequenas, a deficiência de iodo leva ao retardo mental e do crescimento, porque esses hormônios da tireoide são essenciais para o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso. Aí essa condição dá-se o nome de cretinismo. Quando se pensa na deficiência de iodo, é importante também pensar na deficiência de selênio e de zinco. Eles participam em conjunto com o iodo e a reação de síntese e aproveitamento de T3 e T4. Então é importante avaliar a possibilidade de deficiência múltipla envolvendo esses 3 minerais nas desordens tireoidianas. A toxicidade se relaciona principalmente à ingestão crônica, doses superiores a 1 grama. Sintomas são dor abdominal, febre, náuseas, vômitos e diarreia. Aumento da ingestão de iodo se correlaciona ao aumento do risco de câncer na tireoide e tireoidite de Hashimoto. Causas hipertireoidismo devido à suplementação para corrigir a deficiência. Vamos falar um pouquinho agora do flúor. O flúor é encontrado entre 300 a 7.000 microgramas em tecidos mais secos no organismo. Tem uma alta afinidade pelo cálcio,
desempenha um papel importante na prevenção e reversão do processo das cáries. Tem ainda a propriedade de estimular a formação óssea e, por isso, apresenta potencial na prevenção e tratamento da osteoporose. Em geral, mais de 80% do flúor ingerido na dieta é absorvido. A absorção ela pode ser reduzida com altas concentrações de cálcio ou compostos insolúveis de flúor. A maioria do flúor que deixa o estômago é absorvida na porção proximal e a principal forma de excreção é através dos rins. Nossa principal fonte de flúor é a água, que no Brasil é fluoretada. A deficiência, em contrapartida, aumenta a cárie e o excesso, a fluorose, que acumula nos dentes, fazendo manchas nos dentes. O cromo, que é o próximo mineral que nós vamos estudar, tem a forma biologicamente ativa de cromo+3. A cromodulina é um oligopeptídeo composto por cisteína, glicina, aspartato e glutamato. É uma proteína ligante do cromo que parece amplificar a atividade do receptor de insulina, tirosina quinase, em resposta à insulina. Ele atua no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Com relação aos carboidratos, ativa a tirosina quinase dos receptores insulínicos. Nos lipídios, ativa a fosfatase e a fosfotirosina na membrana dos adipócitos. E as proteínas estimulam a captação de aminoácido e a síntese de proteína. A absorção do cromo é principalmente no duodeno, no seco e no cólon. Ele é absorvido e transportado pela transferrina para os tecidos. A maior quantidade de cromo parece estar distribuída no fígado e nos rins, no coração e no baço. Baixa biodisponibilidade, cerca de 3%. Alguns fatores podem reduzir a sua absorção: antiácidos, fitatos, altas concentrações intestinais de zinco, ferro e de vanádio. Parece que o alto consumo de carboidratos simples pode aumentar a excreção de cromo. E o que pode estimular a sua absorção é a vitamina C e alguns aminoácidos e o amido. Atenção, o cromo sempre tem que ser administrado na forma de cromo+3, que tem baixa toxicidade pela ação e absorção. As formas cromo+4 e cromo+6 são altamente tóxicas. Cromo+4 é carcinogênico e mutagênico. As principais fontes de cromo são levedo de cerveja, ostras, fígado, batatas. Quantidade média encontrada em frutos do mar, grãos integrais, frango, carnes e farelos. O leite materno tem aproximadamente 67 de cromo, cacau em pó 60, batata 33, amido 32, tâmaras 29, mel também, centeio e ovo de galinha 25 e 20 respectivamente. A deficiência de cromo, como foi falada, está relacionada diretamente à resistência insulínica e à normalidade lipídicas, então eu vou ter também intolerância à glicose. As principais causas: hemocromatose, uso de antiácidos e consumo excessivo de açúcar que aumenta a excreção de cromo. Pacientes diabéticos, alguns estudos mostram diminuição de 20 a 30% dos níveis plasmáticos de cromo e níveis aumentados de status antioxidante desses pacientes. A suplementação de cromo parece melhorar a glicemia desses indivíduos. O aumento excessivo de cromo pode levar ao aparecimento de rabdomiólise, que é caracterizada pela desintegração de fibras musculares estriadas com excreção de mioglobina na urina. O picolinato de cromo pode causar dano mitocondrial, apoptose, efeitos mutagênicos, nefrite intersticial crônica, que são os efeitos observados em animais na presença de oxidantes. O zinco tem função antioxidante no nosso organismo. Atua na síntese de enzima SOD,
responsável pela neutralização e destruição dos radicais superóxidos. Tem um papel catalítico, estrutural e regulador das metaloenzimas. Ele está envolvido também em processos bioquímicos como respiração celular, reprodução de DNA, manutenção da integridade da membrana celular, regulação da expressão gênica. Ele é necessário para a atividade de 300 enzimas, desde a pteroipoliglutamato hidrolase, que é a enzima que converte o folato para sua forma monoglutamato, até a retinol-redutase, que tem a conversão do beta-caroteno até a vitamina A. Ele é cofator enzimático de mais de 200 metaloproteínas e mais de 50 enzimas para sintetizar a forma M da hemoglobina, compor parte do material genético, auxiliar o pâncreas nas funções digestivas, auxiliar no metabolismo geral, atuar como cofator da proteína ligadora de retinol, a RBP, auxiliar no reparo dos danos causados pelos radicais livres, através da superóxido dismutase, e participar na ligação do T3 com o seu receptor. O segundo elemento, traço mais abundante no nosso corpo, sua essencialidade foi comprovada em 1869 por Raulin. No corpo humano tem de 2 a 3 gramas de zinco, 60% no músculo, 30% nos ossos e as variações. O coroide do olho, líquidos prostáticos, fígados, pâncreas, rins, pele, cabelo e unhas são todos locais que se encontra uma concentração substancial de zinco no nosso organismo. Além disso, o zinco tem uma função reguladora de síntese de proteína, replicação de ácidos nucleicos, divisão celular, metabolismo da somatomedina, modulação da prolactina, ação da insulina e de hormônios do timo, da tireoide, da suprarrenal e dos testículos e funcionamento de linfócitos e fibroblastos do sistema imunológico. A absorção e o metabolismo do zinco pode ser facilitada por substâncias orgânicas solúveis de baixo peso molecular, como por exemplo aminoácidos, que atuam como ligantes. Interações entre o zinco e outros íons, como o cádmio, quando em excesso, podem diminuir a sua entrada na célula e, consequentemente, a sua absorção. O líquido prostático ele tem uma elevada concentração de zinco. No intestino, após o zinco ser carreado ou passar por a difusão passiva, ele entra no enterócito e é biotransformado, né, levando até as metaloproteínas, e finalmente ele é carreado no plasma pela albumina, que é um carreador mediado de zinco. Quando existe uma quantidade muito grande de zinco, a sua absorção é inibida. Então ele vai se ligar à metalotioneína, que bloqueia a sua absorção, e ele então vai ser eliminado pela descamação dos enterócitos. O zinco, então, é levado pela albumina ao fígado pelo sistema porta, e no plasma ele se liga à alfa-macroglobulina, a AACS e a ácidos orgânicos. As perdas variam de 1 mg por dia na dieta e de 5 mg até 5 mg por dia. Na excreção eu tenho excreção urinária, nas fezes e descamação das células epiteliais, do suor, do sêmen, cabelo e ciclo menstrual. A inanição e o catabolismo aumentam as perdas de zinco nas fezes e na urina. Alguns fatores aumentam a absorção de zinco. Por exemplo, uma quantidade maior de proteína na dieta, que vai levar então à formação do complexo de zinco, prevenindo sua precipitação. A baixa concentração de zinco e a glicose também vai aumentar a sua absorção. Já fitatos e fibras e hexafosfato de mioinositol, além de cádmio e alto teor de ferro, vão diminuir a absorção de zinco no organismo. As principais fontes de zinco são as ostras, leveduras, sementes de abóbora, carne vermelha, caranguejo, castanha de caju, amendoim, amêndoa torrada, nozes,
farinha de centeio, camarão, lentilha, feijão, iogurte e queijo. A fermentação do pão diminui o ácido fítico, que aumenta então a biodisponibilidade do zinco dos cereais. A deficiência de zinco se correlaciona a alterações da permeabilidade intestinal, má digestão de caseína e do glúten, já que enzimas responsáveis por essa ação são dependentes de zinco. No autismo, a retirada de leite e glúten da dieta pode ser favorável, pois há um desequilíbrio de metaluteoneína, sem a adequada formação das enzimas necessárias para a digestão. A diminuição do ácido clorídrico, já que o zinco é necessário para a ação das carboxipeptidases, interferindo na ionização de vitaminas e minerais e, consequentemente, na sua absorção. A diminuição da capacidade de destruição de fungos, já que o zinco é necessário para a formação de células T que combatem fungos, bactérias e vírus. A deficiência de zinco também leva à diminuição da estimulação do pâncreas pela secretina, incapacidade de eliminação de metais tóxicos e desequilíbrio do sistema imune. Como consequência, tem-se baixa estatura, hipogonadismo, hipogeusia, diminuição da cicatrização, dermatite alopécica, cegueira noturna e imunodeficiência, acrodermatite enteropática, má absorção de zinco, com início na infância, causando alopécia, dermatite e diarreia. Situações clínicas de alto risco para deficiência de zinco são gestação, envelhecimento, alcoolismo, diabetes, infecção crônica, trauma e AIDS. Aqui nós temos algumas ilustrações sobre a deficiência de zinco, mostrando a dermatite, a fragilidade do tecido epitelial e as unhas, com a má formação das unhas. O excesso de zinco também pode causar vários sintomas. A toxicidade se relaciona à letargia, déficit de foco neural, desordens respiratórias, febre, náusea, vômito, dor gástrica, diarreia, elevado risco de câncer de próstata, deficiência de cobre e sequelas de alteração nas funções dos linfócitos. A contaminação de fluidos de diálise pode levar a uma situação tóxica, com anemia, febre e distúrbios do sistema nervoso central. Nosso penúltimo mineral é o cobre. Ele está relacionado à formação de tecido conjuntivo, metabolismo do ferro, sistema nervoso central, formação de pigmento, melanina. O corpo possui cerca de 100 mg de cobre e ele é encontrado em inúmeros tecidos, principalmente no fígado, onde ele é estocado, no cérebro, coração, rim, músculo e esquelético. Cerca de 90% do cobre plasmático está presente na ceruloplasmina, que é a proteína de transporte desse mineral, 10% ligado à albumina e a outras proteínas. O cobre tem importantes funções no organismo. Ele constitui várias enzimas, faz parte da enzima SOD, é importante no sistema imunológico, participa da oxidação do ferro, é necessário para a síntese de colágeno e síntese de mielina. Sua absorção a nível intestinal ocorre principalmente no duodeno, mas também pode ocorrer no estômago. Ele tem um carreador para o seu transporte e pode ser também excretado por esse mesmo carreador. Vai ser transportado pela albumina e o fígado vai ser a principal fonte de reserva. No fígado, ele vai estar junto da ceruloplasmina. Muito cobre tem uma absorção inibida. O cobre então se liga à metaluteoneína e bloqueia sua absorção, sendo este eliminado pela descamação dos enterócitos lá no intestino. A gente tem como fontes de cobre castanha de caju, semente de girassol, caranguejo, castanha do Brasil, farinha de soja, amendoim, amêndoa, chocolate meio amargo e amendoim. Alguns fatores diminuem a sua biodisponibilidade, como por exemplo o tratamento térmico que leva à reação de Maillard, o processamento de grãos
e o zinco em excesso vai diminuir a absorção do cobre. O ácido ascórbico inibe a absorção e suplementos de cálcio. Alguns fatores vão aumentar a sua biodisponibilidade. Ligações entre desse mineral a aminoácidos, principalmente a histidina, aumento de proteína na dieta e a diminuição da concentração do mineral lá no intestino. A deficiência de cobre normalmente é rara. É observada em bebês prematuros, em crianças desnutridas ou que nascem com baixo peso e pacientes com nutrição parenteral total. A diminuição da concentração de ceruloplasmina leva a anemia microcítica hipocrômica, neutropenia, leucopenia e desmineralização. Outras alterações que podem levar à diminuição de cobre: hemorragia, despigmentação de cabelos e peles e formação de elastina defeituosa, cardiopatia, dislipidemia com diminuição de HDL e transtorno neurológico do sistema nervoso central. Doença de Menkes é uma doença genética de herança autossômica e está relacionada à deficiência de cobre. A doença de Wilson é uma herança autossômica também recessiva, onde há defeito da excreção de cobre pela bile, levando a um acúmulo tóxico de cobre nos tecidos, como fígado, córnea e sistema nervoso central. A toxicidade a longo prazo do consumo de cobre não está bem estabelecida em humanos. É um fato raro na população em geral e a homeostase do cobre ela é afetada pela interação entre o zinco, cobre, ferro e molibdênio. Os principais efeitos são gastrointestinais, consumo de bebida ou água com alto teor de cobre, que vão causar dor abdominal, cãibra, náusea, diarreia e vômitos. Existe também um dano hepático, que ocorre quase que exclusivamente em pacientes com doença de Wilson e crianças com cirrose indiana e toxicose idiopática. Magnésio e molibdênio são quelantes do cobre. Outros efeitos sistêmicos dessa toxicidade está relacionado ao consumo de cobre e a ocorrência de aborto espontâneo. Não há dados disponíveis sobre o efeito do cobre no desenvolvimento e na reprodução e há pouca evidência de que o cobre está associado ao desenvolvimento de câncer. O selênio é essencial para a síntese e função das selenoproteínas. Nos alimentos pode ser encontrado nas formas orgânicas, como selenometionina, e inorgânico, selenocisteína, selenito e selenato. Participa de diversas selenoproteínas envolvidas no sistema antioxidante. É mineral essencial para a síntese de enzima. Ele é um mineral essencial para a síntese da enzima antioxidante, a glutationa peroxidase. Ele também está presente na enzima deiodinase tipo 1, responsável pela conversão de T4 em T3. O selênio ele era considerado tóxico inicialmente. Em 1979, foi considerado essencial para os seres humanos. Ele é altamente biodisponível e nos alimentos a forma predominante é de selenometionina. Sua absorção é cerca de 90%. As formas químicas de selenato e selenito são utilizadas para fortificação e suplementação e são menos biodisponíveis. A quantidade nos alimentos vai depender da condição do solo e no organismo nós podemos ter até 15 mg de selênio. As principais funções do selênio se relacionam à atividade antioxidante, conversão de T4 em T3, proteção contra a ação nociva de metais pesados e xenobióticos, prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, aumento da resistência do sistema imune, alteração do metabolismo carcinogênico, regulação da proliferação celular e inibição da invasão de células tumorais e da neoangiogênese. Ele também se relaciona à desintoxicação de metais pesados, atividade antiviral, por isso se relaciona ao aumento da imunidade.
Também produz interferon gama, citocinas, imunoglobulinas e ubiquinona, que é a famosa coenzima Q10. A absorção do selênio ocorre principalmente no duodeno, seco e colo. A selenometionina através do transporte ativo e o selenito por difusão simples. O selenato em conjunto com o sulfato por meio de carreadores mediados por sódio e a selenocisteína através de transporte ativo comum aos aminoácidos básicos. A absorção varia de 50% a 100%, dependendo da forma, e ocorre parcialmente no estômago. A absorção completa é no formato de selenometionina. As fontes alimentares principais de selênio se correlacionam a semente de girassol, farelo de trigo, ostras, camarão, castanha do Brasil, caranguejo, salmão, farinha de trigo integral, frango assado, alho cru, cogumelo, arroz branco, amêndoa, avelã, leite, arroz branco cozido e milho. A deficiência de selênio é rara, se correlaciona principalmente à pobreza do solo. As condições associadas à deficiência são dores musculares, fadiga, fraqueza muscular, altos níveis séricos de creatina quinase. As principais causas é o consumo insuficiente em regiões com solo pobre, síndrome de má absorção, uso de nutrição enteral ou parenteral e condições crônicas associadas ao estresse oxidativo. A deficiência de selênio pode contribuir para a carcinogênese e também para a diminuição dos níveis de coenzima Q10 nos tecidos, com aumento de doenças mitocondriais, entre elas a fibromialgia, cefaleia e mal de Parkinson. A toxicidade crônica do selênio pode levar à selenose, que é caracterizada pela perda e fragilidade de unhas e cabelo. Outros sintomas são os distúrbios gastrointestinais, hálito com odor de alho, fadiga, irritação e anormalidades do sistema nervoso. Os efeitos tóxicos ocorrem em pessoas com concentrações plasmáticas maiores do que 100 microgramas por decilitro, que corresponde a um consumo superior de 850 microgramas por dia. Eu sou Renato, aqui está a minha formação. Você me encontra em todas as redes sociais através de Renato M. Nunes JF. Divulga a nutrição, porque a saúde do mundo te agradece, e até a próxima aula. Um abraço. Nutrição e metabolismo. Aula de metabolismo de minerais. Professor Renato M. Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio.